Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar sobre o filme Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Quer saber minha opinião? Vem na minha que é sucesso! E eu peço desculpas que alguns termos eu vou usar em inglês porque eu jogo o jogo em inglês desde o começo. Então, possivelmente, muitas coisas serão em inglês, então eu já peço desculpas de antemão, ok? Bom, eu vou começar dando a minha opinião geral do filme. Como de costume, eu entrarei numa parte onde eu falarei sobre spoilers, mas eu aviso antes, então sem problema, pode ficar aí por enquanto. Então, vamos lá? Eu realmente gostei muito do filme. O filme, ele é divertido de assistir, então nisso eu tenho que bater palmas para a Blizzard. É claro, eu tive algo mais porque eu tive uma hype maior pelo fato de ser fã desse universo, de jogar desde o Warcraft. Eu acredito que isso tenha dado um jump na minha avaliação. Mas, realmente, quem não conhece o universo, quando for assistir, vai encontrar um ótimo blockbuster, vai encontrar um ótimo filme, com muita ação, muitos acontecimentos. Isso eu até achei bem estranho, porque eu achei o filme acelerado, às vezes até demais, em alguns casos, mas no geral ele é muito gostoso de assistir. Cara, pra quem é fã de fantasia, putz, é um prato cheio. Magia, batalha com espadas, com exércitos. É um filme cheio de ação, cheio de aventura e muito legal de assistir. Então, nisso vale muito a pena assistir esse filme. Lógico, ele até possui alguns pontos negativos, como todo filme. Eu acredito que um ponto que eu achei negativo foi a falta de desenvolvimento de cada personagem. Eles não tentam contar a história desses personagens. Então, você tem lá os personagens principais, no caso, você tem o vilão e você não sabe a história de um, você não sabe a história de outro, você sabe um pouco do que estão mostrando na tela. Então eu acho que você não consegue criar aquele laço emotivo com os personagens. E o que eu acho isso ruim. É lógico, quem é fã, já tem um laço emotivo desde antes, desde os jogos. Então, realmente, dá pra perceber que esse filme foi muito feito para fãs. Ou eles estavam dependendo muito dos romances escritos antes, que saíram nos livros. Então eu acredito que nisso pecou um pouco o filme. Porque você tem os personagens lá, ao invés de eles te entregarem e mastigarem para você poder entender qual a importância deles, qual a relevância, como que ele chegou ali. Então, pelo menos eu não digo toda a história, mas pelo menos uma base para você realmente falar assim, ok, vou me importar com esse cara, porque esse cara parece ser legal, esse cara parece ser importante. E isso não tem muito no filme. Isso é um lado ruim. É um universo muito rico, ele podia ser muito bem aproveitado, então nisso eu acho que eles pecaram um pouco. E também, por causa desse ritmo corrido, nós acabamos tendo algumas coisas que ficaram sem explicações. Então tem situações ali que era importante ter pelo menos uma base para você entender, porque o que estava acontecendo ali ficou muito mais fraco. A situação ficou muito mais fraca do que ela realmente é se tivesse tido uma explicação antes do que está acontecendo ali, né? Do que está para acontecer ali e por que está acontecendo aqui. Então isso deixou essa parte principalmente muito fraca. Eu vou entrar nos spoilers um pouco mais a fundo nisso. Outro ponto, eu não vou dizer que é um ponto positivo, eu vou dizer que é um ponto neutro. A história ela é um pouco diferente do que é no jogo. Então, eu acredito que eles tiveram que mexer mesmo para você ter uma construção ali de história. Eles tinham um roteiro antes que funcionou no jogo, mas eu acredito que para o filme não iria funcionar, então eles fizeram algumas modificações. Nada muito... meu Deus, não dá para assistir. Vou dizer que isso foi neutro, porque eles modificaram a história, mas a história não ficou tão ruim. Então, tipo, e também não saiu muito dos trilhos. Nesse caso, eu acho que ponto positivo para Blizzard, porém um ponto negativo pelo fato deles terem que ter modificado a história, né? É lógico que agora vem os pontos positivos. A forma como é apresentada a magia é tudo que eu sempre quis em um filme que se baseia em RPG. Porque eu tenho muito a ideia do filme Dungeons & Dragons lá atrás, e você não tem muito como a magia é. A magia ela não é apresentada de uma forma tão legal quanto nesse filme. Nem mesmo no Senhor dos Anéis, porque convenhamos, no Senhor dos Anéis
não tem muito o que fazer da magia. Todo mundo sabe que no Tolkien a magia é um pouco diferente. Então, lógico, nesse filme eu gostei muito de como ela é apresentada, a forma de convocar, que é o casting, eu achei muito, muito bom. Os personagens ficaram muito legais, os orcs principalmente. Quando eu vi algumas críticas, eles falavam um pouco mal disso, mas quando eu assisti no IMAX, então, tipo, aquela tela gigante, mais nítido que aquilo, eu acho que não tem. Então, pô, eu achei muito legal a textura da pele, a forma como eles estão, o formato do corpo, todos alguns detalhes. Então, assim, você até consegue ver alguns personagens que eles não citam, que pra quem é fã conhece, você consegue ver eles ali no meio falando, porra, não, aquele personagem é tal. Então, a caracterização deles ficou muito bom. Acredito que nisso eles ganharam muito. Eles elevaram o nível mesmo de caracterização de uma raça que é não humana. Então, lógico, existem outras raças lá que aparecem anões, aparecem seres da raça Draenei. Então é muito legal de ver isso. Esses são pontos bem positivos do filme. Outro ponto positivo são as cenas de ação. Você vê uma horda de orcs batalhando com humanos. Você vê... Bom, a parte gráfica eu não posso nem falar. O Lobo das Neves que aparece é impressionante. Eu achei... Ficou muito parecido com o jogo. Então, na verdade, não diria nem parecido com o jogo, mas sim com as cinematics que o jogo possui. Ficou muito parecido com elas. Então, nisso eu achei nota 10. Foi muita hype. Então, ó, vale a pena. Tirando esses pontos negativos e colocando numa balança os pontos positivos, é um filme que vale a pena assistir, pelo menos por diversão. Mesmo quem não conhece o universo, que queira ver um ótimo trabalho de modelagem 3D e coisas assim, eu achei que ficou muito, muito, muito bom. Na minha opinião, principalmente assistindo na tela do IMAX, eu achei que ficou muito bom. Tá de parabéns a Blizzard. Eu fiquei até meio que torcendo, falei assim, ó, não sei, mas lança outro filme, vai, por favor. Não sei se vocês vão conseguir e tudo mais, se vocês querem, mas lança outro filme, por favor, valeu. Tô esperando. Principalmente com um final que deixou algo no ar, né? Ok, a partir desse momento eu vou falar sobre spoilers, então se você não assistiu o filme e vai assistir ou quer realmente sem saber nada, pode desligar, eu não me importo, mas se você estiver curioso para saber algumas coisas antes de ir no filme, mesmo eu soltando algumas partes da história, fique à vontade. Continue assistindo, eu tentarei colocar algumas coisas importantes que não tiveram no filme, mas que, pela minha bagagem, como eu jogo desde o começo, eu acho que é interessante colocar aqui. Eu acho que pode ser até uma preparação para quem vai assistir, mesmo pegando alguns spoilers. O filme vale a pena para ser assistido, então vamos lá? Então, a partir de agora, spoiler alert, vamos lá, avisados. Comecei. Logo no começo, você já tem uma apresentação de quem serão os protagonistas e os antagonistas do filme. Nós temos a apresentação do Lothar, da Garona, do Durotan e do Khadgar. O Khadgar eu achei até uma coisa interessante, porque na legenda do filme eles colocaram Adgar com H no começo, ao invés do K, que é o original americano. Eu fiquei sabendo que no jogo, na versão em português, eles aparentemente retiraram o K por uma questão de pronúncia, o que eu acho uma coisa meio ridícula, porque... No, God! No, God, please, no! 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 Convenhamos, dá pra você ouvir na pronúncia em inglês Khadgar, e eu não vejo problema nenhum numa pronúncia em português você falar Khadgar, porque, convenhamos, não há por que não. Isso só faz me lembrar do filme Harry Potter, onde o pai do Harry se chama James na versão inglesa e se chama Tiago na versão em português. Com isso, nós temos a apresentação de praticamente todos os personagens que serão relevantes durante o filme inteiro. Inclusive, nós temos a apresentação do vilão, que é o Gul'dan. Vou abrir um parênteses aqui para poder explicar um pouco. Gul'dan, ele é um ex-xamã que abandonou o xamanismo e o controle dos elementos após fazer um pacto com um demônio da Legião Ardente, ou Burning Crusade,
e se transformar no primeiro bruxo, ou Warlock, para receber mais poder. E esse mais poder veio com esse controle de uma energia chamada Fel, que no filme foi traduzida como vileza. Até aí não me vendeu, mas beleza. O Gul'dan, ele é um personagem extremamente importante, com uma história de peso gigantesca no universo do Warcraft. A forma como te jogam no colo ele, eu achei um pouco complicado, porque os acontecimentos durante o filme mostram a necessidade de uma apresentação mais profunda do que ele é e para quem que ele está trabalhando. Ele está fazendo aquilo porque alguém mandou. Detalhe. Outro personagem que aparece é o Guardião, que chama-se Medivh. É outro personagem com muito peso no universo do Warcraft. E é ele quem protege o reino. A própria história do Medivh, a própria história dos Guardiões é muito rica. Então, assim, a própria mãe do Medivh, ela foi um dos guardiões que enfrentou um avatar do Titã que criou a Legião Ardente, a Burning Legion. Então, assim, se você tem um personagem que tem uma carga como essa, se você não apresentar a bagagem dele e o porquê que ele é tão importante, principalmente com o destino que eles dão pra ele, que ele começa a se transformar num demônio, simplesmente deixa muito pano pra manga para quem tá assistindo. Por exemplo, se você assistiu o filme sem saber isso, e se você não é fã, a hora que você vê esse demônio, você vai falar, ok, ele está se transformando num demônio, beleza. Só que esse demônio que ele está se transformando não é um demônio qualquer. Ele simplesmente está se tornando novamente um avatar do Titã Escuro, Sargeras. Sargeras esse, que foi o fundador da Legião Ardente, da Burning Legion. Se eu não me engano, o Sargeras, antes de ele ser chamado de Titã Escuro, ele foi um titã que era um campeão do Panteão, escolhido para defender os mundos. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo com a história de alguns dos personagens que estão no filme e que estão relacionados com o filme, porque eu acho importante para quem não conhece, pelo menos se interessar um pouco, já que assistiu ou que vai assistir, para que saiba um pouco mais, vá com um pouco mais de bagagem antes de assistir o filme. Ou que saiba um pouco mais após ter assistido. Ok? Então, continuando. Então nós temos as cenas de ação, principalmente as cenas envolvendo tanto o Lothar como o Khadgar, que realmente, nossa, são muito legais. A forma como o Khadgar invoca as magias, a invocação da barreira, nossa, isso pra mim foi demais. A forma como o Lothar ele se movimenta, levando em consideração que os orcs são maiores, mais fortes, então ele tem que ser mais rápido, veloz. Eu acho que isso é uma cena de ação muito legal, principalmente quando tem a emboscada. Eu acho que um ponto alto do filme isso. Fora que nós temos uma amostra do poder do Medivh quando ele controla o Fel e consegue destruir todos os seres que estão corrompidos por ele. Eu achei isso muito da hora mesmo. Outra parte que eu gostei muito é quando eles vão pra Goldshire. Meu Deus do céu, que representação daquela taverna, cara. Eu lembro de quando eu estava no jogo, eu ia muito lá naquela região, porque é tipo uma área de low level, e até hoje você tem algumas coisas que acontecem lá em volta. Cara, puta, a hora que você vê a caracterização, puta, é incrível. Nossa, perfeita, né? Não tem o que dizer daquilo. E a forma como os grifos voam. Cara, a animação 3D desse filme está impecável. Eu achei muito da hora, muito boa. Outra coisa que eu gostei muito foi a caracterização das cidades. Nós temos uma visão de Dharam, nós temos uma visão de Ironforge e de Stormwind. Até mesmo o local onde os grifos pousam aparece. Cara, meu Deus, como ficou foda! Eu fico me recordando até agora de como ela era. E realmente, a hora que a câmera vai passando por cima, assim, nossa, animal. Não tenho o que falar disso. Como eu falei, a história ela é um pouco modificada, meio que para encaixar num roteiro para um filme. Porque, convenhamos, num jogo você tem muito mais espaço para você fazer umas coisas. Porque você não tem 2 horas e meia, 2 horas para se fazer e se encaixar tudo em um longa-metragem. No jogo não, no jogo você simplesmente pode expandir o quanto você quiser. To infinity and beyond!
Então você tem algumas mudanças, a forma como o rei morre e tudo mais, mas é aquele negócio, como eu falei, não deixa a desejar. Resumindo, esse filme, ele foi um filme bom, eu me diverti muito, eu gostei, eu entrei em modo hype, eu como fã curti a beça, principalmente a hora que eles dão o nome no bebê, que é um personagem que, para os fãs, quem conhece, Goel é simplesmente Troll, que se torna o futuro War Chief da Horda e novo portador do Doomshammer, o martelo da perdição. Simplesmente ele é um dos personagens mais importantes do universo até hoje, na verdade, né? Se você pensar que no World of Warcraft, que é o jogo que continua ainda aí para ser jogado, e simplesmente você tem uma expansão atrás da outra, e esses personagens continuam se desenvolvendo, cara, é muito legal. Você simplesmente assiste e fala, acho que vou jogar pra ver como é que é. Não é à toa que a Blizzard fez o certo, que foi fazer uma promo dando o jogo para que você possa jogar. Simplesmente foi um ótimo marketing. Parabéns, Blizzard. Ganhou uma estrelinha aqui porque vocês mandaram muito bem no marketing. Resumindo, este filme ele é muito bom. Eu vou dar para ele 7,5, não pelo filme em si, como ele corre e tudo mais, e sim pela falta de alguns elementos que eu achava necessário nesse filme. Se eu fosse dar uma nota para fã, eu daria uma nota de 8,5 para fã. Porque eu, por exemplo, não precisaria saber de nada, e a hora que eu assisti o filme eu sabia tudo o que estava acontecendo, eu sabia quem era quem, eu sabia quem eles foram, o que eles vão fazer no futuro. Então, pra mim, o filme teria um 8,5 pelo fato de eu sou fã. Mas como eu tento analisar para quem não conhece, eu dou uma nota de 7,5 porque você vai sentir dificuldade em entender algumas coisas. Vai. Mas o filme vale a pena assistir? Vale. Você vai se divertir, cara. Não tem o que falar. Você vai se divertir, eu garanto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha review. Se tiverem alguma dúvida e que eu consiga tirar para vocês, por favor, deixa aqui o seu comentário. Se gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá um dislike. Fazer o quê? Se gostou e quer continuar recebendo notificações de vídeos novos, por favor, se inscreva no meu canal. E tudo de melhor sempre. Obrigado e seja feliz.